Salve, salve pessoal, estamos aqui no Museu Inimar de Paula, onde o artista plástico mineiro, conhecido nacionalmente e internacionalmente, Fernando Pacheco, realizou sua exposição denominado Esconderijo. Vamos conhecer um pouco dessa galeria, dessas artes, agora no Fusão. O Esconderijo, conta pra gente essa história aí. Esconderijo é o título de toda a exposição, né? Particularmente esse quadrinho aqui que originou o título, né? O Esconderijo é um quadro que eu pintei em 2004 com o título Esconderijo. Vamos ver o quadro. Tá vendo? Ele é basicamente um esconderijo, literalmente um esconderijo. E esse título Esconderijo, que é o título de toda a exposição, ali na entrada, inclusive, está plotado ali um texto e o título da exposição, ele tem dois significados. Um é literalmente, fisicamente, o esconderijo. São as obras que saíram lá do meu ateliê, que na verdade estavam escondidas lá, né, dentro de gavetas, mapotecas, guardadas. Então elas saíram do esconderijo do ateliê e vieram à luz, à exposição, para todo mundo ver. E o segundo significado do esconderijo são aquelas coisas que nós temos guardadas dentro de nós mesmos, lá na gavetinha da alma, aquilo que você tem em termos de sonho, fantasia, desejos, mistérios, segredos. Então tudo isso pode sair do seu esconderijo e dialogar no território da minha pintura. Fernandão, me conta essa história dessa amizade que você teve com o Inimar de Paula, que frequentava a sua casa, né? Eu queria que você me falasse um pouco dessa história aqui. O Inimar de Paula foi muito meu amigo, ele bem mais velho que eu na época, mas eu tinha muitos amigos, assim, pintores que eram quase o dobro da minha idade, né? O caso Herculano Campos, o próprio Inimar de Paula. Então, o Inimar morreu em 1999, ele nasceu em 1918 e morreu em 99, com 80 anos. E no ano de 84, que foi o ano que eu pintei esses quadros, ele foi à minha casa, ele tinha chegado de uma viagem da Europa e era véspera de Natal, então ele foi à nossa casa, né, nos visitar, eu e a minha e a Nina, e levou umas maçãs para a Nina, um caderno de desenho para mim de presente. E eu, então, tomando um vinho ali, eu, Nina e o Inimar, falei: Inimar, vou pintar um retrato seu. Porque naquela época a gente fissurado, assim, o tempo pintava o tempo todo. E ele me prometia sempre pintar o meu retrato. Eu peguei e falei: não, hoje quem vai pintar o retrato de quem? Eu vou pintar o seu retrato. E pintei o retrato do Inimar. Isso foi, assim, poucos dias antes do Natal. Pintei com ele posando para mim. Depois que ele foi embora, no dia seguinte eu olhei e falei: eu vou pintar um outro, com outro aspecto de pintura. Aí pintei o segundo. E depois, no dia mesmo de Natal, no dia 25 de dezembro de 1984, eu pintei o terceiro. Então esses três retratos do Inimar, que foram pintados poucos dias antes do Natal e o último no dia mesmo de Natal, eu trouxe aqui para a exposição, porque aqui, Museu Inimar de Paula, então eu quis homenagear o meu amigo trazendo os retratos que eu pintei dele. Chegamos aqui agora nessas pinturas que são antigas, né? Tem mais tempos, né? Que você pintou, 2011, se eu não me engano, né? São mais antigas, né? Essa pintura aqui é de 2011, é um óleo sobre tela. Mas aqui na exposição não trata-se de retrospectiva, não. Mas tem pinturas de vários anos diferentes, né? Tem uma série de pinturas que são novas, inéditas, que eu pintei aqui desse ano de 2025.
mas essa particularmente é de 2011. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa mistura, e que não é retrospectivo, é que na arte essa coisa do tempo é meio... cai por terra, uma coisa meio desnecessária. O ano aqui das pinturas é mais assim para identificar, né, a trajetória, né, da evolução assim, da pintura e tal. Mas para mim tudo é atual. Uma pintura na arte, uma pintura que eu fiz em 2011 para 2025, ela é atual. Quer dizer, o diálogo que ela tem com as pessoas, a reflexão que ela causa nas pessoas é a mesma em 2011 ou 2025. Se é a primeira vez que a pessoa está diante dessa tela, a reflexão é fresquinha, é nova, é como se a tela fosse pintada agora. Então ela perde essa coisa da identidade assim, de tempo, sabe? E ela fica atual. E ela é atual. Quando a pintura, a arte, ela é verdadeira, ela funciona como se fosse absolutamente contemporânea todo o tempo. Gente, chegamos aqui nesse espaço incrível, que são cartazes, papéis, papelões, que você transformou em vida, né? Como é que funcionou essa história? Pois é, essa série de trabalhos eu designei de O Papel do Artista. E é uma coisa, inclusive existe um livro que está disponibilizado aqui para as pessoas folhearem. É um livro de 200 páginas que trata dessa série O Papel do Artista. E existe já foi feito um filme que vai ser lançado no início do ano que vem, de 2026. Que já teve um, né? Já teve um, aquele foi Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento. Agora vai ser o Fernando Pacheco, O Papel do Artista. Legal. E que trata dessa série. E essa instalação que foi feita aqui na exposição no Museu Inimade de Paula é a série O Papel do Artista, onde eu discuto exatamente uma coisa de dois sentidos. Teria o artista algum papel a desempenhar, politicamente falando, socialmente falando, e ao mesmo tempo, o papel do artista é literalmente o suporte que eu uso para desenvolver essa pintura, que são papéis, cartões e papelão de embalagens comerciais. Então, uma caixa de camisa de loja, uma caixa de cerveja, de pizza, tudo isso eu pinto no verso da caixa. A parte onde não tem a propaganda, é ali que eu pinto. Então, ele deixa de ser um mero suporte para passar a fazer parte integrante da obra, através dessas rasgaduras, desses vincos, dobraduras, esses cortes do encaixe da caixa, né? Passa a ser parte integrante da obra. Fernando, nós chegamos aqui agora num quadro bem expressivo aqui, né? São duas irmãs, duas moças. Me explica esse quadro aqui de fundo. Você está colocando assim, né, as figuras como se fossem figuras vivas mesmo, né? Duas gêmeas, né? Mas são duas cabeças onde eu pintei na época da pandemia, dessa terrível pandemia aqui que nos assolou. Então nós todos, cada indivíduo, ele tinha o mesmo mundo, o mesmo universo que estava dentro de cada um, dentro da cabeça de cada um, dentro das expectativas, do isolamento de cada um. Cada indivíduo tinha o mundo inteiro em si, na sua cabeça. Você não era só mais o Butch, porque todos os outros estavam na mesma situação. Então você deixou de ser aquele indivíduo e dividiu a sua individualidade com o mundo, com a dor e com a expectativa e com o isolamento de cada uma das outras pessoas. Então cada um de nós juntou todo mundo
na sua própria cabeça. Eu acho que eu inventei isso agora, mas deu certo. E esses quadros minimalistas aqui atrás, que nós estamos vendo aqui agora, os quadros coloridos, né? Fala um pouco da história desses quadros aí. Aqui são pinturas em óleo sobre tela e aquela velha história, tudo é metáfora, tudo tem 1000 outros significados. Então a minha pintura ela é uma pintura figurativa com muitos elementos. E cada elemento figurativo do território da minha pintura, ela tem 1000 outros significados. Então são metáforas que vão dialogar com a sua própria interpretação. Então, por exemplo, se você vê uma bota aqui, essa bota não é só uma bota para você calçar e caminhar. Essa bota tem outros significados que a sua criatividade, a sua própria criatividade, a sua fantasia vai ser coautora da minha pintura. Eu pintei o quadro, mas você vai dar outros significados para os elementos desse quadro. Então você passa a ser coautor do quadro. Chegamos agora num quadro musical. Então tem música nessas pinturas também, né? Pois é. Naturalmente eu não estou querendo fazer a representação do pianista e o seu piano, já que aqui trata de um piano, teclado, mas mais uma vez é uma metáfora que da questão do olhar para dentro de nós mesmos, porque eu comecei a série pianista por 2 motivos. Um era um quadro do Paul Cézanne, que eram os jogadores de carta. Tinha 2 homens sentados assim diante de uma mesinha e um deles com o braço esticado assim, com um leque de cartas, jogando cartas. Então eu visualizei ali o pianista. O jogador de carta passou a ser o pianista, a mesinha passou a ser o piano de cauda e o leque de carta, o teclado branco. Então, da questão formal, eu comecei a série pianista a partir desses jogadores de carta de Paul Cézanne. E a questão conceitual do pianista foi através do pianista cego, Ray Charles, o Stevie Wonder, os pianistas cegos que criam imagens belíssimas no palco, aquele negro com óculos escuros, com o piano tocando, Ray Charles, e as luzes do palco, e uma imagem que ele mesmo, pelo fato de ser cego, ele não pode ver. Mas ao mesmo tempo eu pensei, ele, exatamente por ser cego, ele pode enxergar imagens muito mais ricas do que essa, porque são as imagens da imaginação. Então o pianista é exatamente para falar para nós mesmos que nós podemos, além dessa imagem que nós estamos vendo, criar outras imagens da nossa imaginação. Fernando, agora nós chegamos aqui umas figuras interessantes, né? São poucas cores, a gente vê que são pessoas, né? Conta um pouco dessa história. Essas 3 pinturas em grandes formatos, eu pintei em 2009, elas foram expostas na grande galeria do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, numa exposição que eu realizei lá em 2009. E ficaram desde lá para cá guardadas e agora voltam à luz na exposição aqui no Museu Animate Paula. Essa série eu chamei de Pica Preta. E são figuras, como você disse, são figuras humanas, quase monocromáticas. Eu deixo aquela riqueza, assim, aquela quantidade de cores que eu uso muitas vezes nos meus quadros. E aqui tem uma economia muito grande de cor, entra um amarelinho ali, entra um pouco de azul, mas basicamente são figuras em preto, né, sobre a tela crua, de cor assim ocre, e elas têm um movimento, né, elas têm uma dança, elas têm um movimento. Inclusive você falou, aqui na exposição nós temos música também. E tem, porque a pintura é ritmo, a música também tem cor.
A música, cada nota musical, ela é colorida. Cada acorde que você dá no instrumento musical, você pode perceber cores dali. E a pintura, ela é feita de ritmo. Quando você perde esse ritmo, basicamente você estraga o quadro. A pintura fica dura, engessada. Então a realização da pintura, ela tem um ritmo. E essas pinturas aqui, elas foram feitas assim num ritmo só, numa harmonia, num ritmo só, sabe? Eu não parei o pincel para desenhar aquela parte, a outra parte. O pincel, ele correu rápido, num ritmo contínuo. E a própria figuração, ela cria a noção de ritmo, porque as figuras é como se fosse um filmezinho. Elas têm um movimento corporal e etc. E o que eu chamei de pica preta não é só porque tem ali um órgão masculino ali, que seria a pica, mas a própria figura inteira é uma pica preta, é o que eu chamei. E é uma homenagem a essa cor maravilhosa que é o preto. Fernando, agora nós chegamos aqui num espaço que retrata muito a mulher, né? O lado feminino, né? Parece que é uma memória para as mulheres, né? Como é que é essa história desses quadros aqui? Na verdade, isso aí que você falou é feminino. Talvez a pintura mais que tem essa conotação do feminino, assim, seria nesse aqui. Porque é uma coisa assim tem um corpo feminino e que ao mesmo tempo sai desse corpo 4 troncos assim masculinos, que é aquela questão da maternidade, né, da mãe, a mulher que é amante dos homens, ela gera os homens através num ato de amor. A mulher que de amante passa a ser amante de um homem, passa a ser mãe de algum homem ou de alguns. Então todos nós temos uma mãe mulher. E todos nós homens aqui, todos nós seres humanos temos uma mãe mulher, mas particularmente falando de nós homens, nós temos uma mãe mulher. Então isso aqui eu acho que é o aspecto feminino mais assim explícito aqui da exposição, é esse, que é essa paz, essa passividade, essa espiritualidade feminina e gerando ali 4 corpos masculinos. Então você vê, eu estou falando aqui que são pinturas que tratam assim da misteriosa situação, né, do existir humano, que é a sexualidade, o erotismo, mas não é um erotismo para erotizar, é um erotismo dramático, né? Inclusive tem algumas digitais assim que eu fiz com a minha própria mão no quadro, que é exatamente o digital de você se identificar dentro de um desejo, de você identificar o seu desejo, de você sentir sentir a sua sexualidade, a flor da pele mesmo, por isso é digital. E aqui, por exemplo, você vê, tem essa figura dentro dessa pequena banheira aqui e aparentemente teria uma erotização através desse seio e tal, mas não é uma situação, é uma situação de sexualidade, mas não de sexualidade erótica, de sexualidade dramática, porque você vê que aqui, por exemplo, tem uma figura que ela está fisgada por um ferro de açougue. Então, é a questão do prazer e da dor do existir humano. Mais um quadro de história, Fernando. Conta essa história aí. Pois quando eu pintei essa tela, eu chamei de Vitórias Régias, que são essas formas circulares, né, que tem lá no Rio Amazonas, por exemplo, as Vitórias Régias. Só que dentro de cada forma circular dessa aqui, das Vitórias Régias, tem figuras, né, perfis, cabeças humanas, né, e elas estão assim colocadas num espaço, ou um espaço aéreo, ou um espaço de água, de mar,
Então depois que eu fiz essas Vitórias Régias, começaram os retirantes, as pessoas que estão fugindo da guerra, da fome, a se meterem dentro de barcos para ir para um outro país, um outro lugar, e muitas vezes ficarem perdidas ali no oceano, ou aquele barco naufragar, né? E as pessoas... Então são os retirantes, os imigrantes, e migrantes e fugitivos da guerra, da fome. Então eu identifiquei essas Vitórias Régias como essa terrível situação de países que estão enfrentando aí a fome, a guerra, e as pessoas se jogarem assim no espaço vazio, no nada. Essa série de quadros aqui, tem 2 quadros na exposição aí dessa série, porque existem outros quadros dessa mesma série estética, que eu chamo de animais domésticos. Então são cenas que são assim dentro é um interior, tem escada, tem uma lâmpada, tem um divã, tem um sofá. Então são cenas que não estão no espaço aberto, elas estão no interior de uma casa, alguma coisa assim. E eu chamo de animais domésticos, fazendo uma provocação no sentido de que tanto os animais, esse cãozinho aqui, quanto os humanos, eu trato no mesmo pé de igualdade. Por isso, animais domésticos, tanto os humanos quanto os animais, têm o mesmo peso dentro dessa série. Chegamos aqui nessa instalação de madeiras aqui, madeiras com vida, né? Que história que foi essa aqui, né? De criar a vida nas madeiras. Eu e Nina, nós temos a casa ateliê lá na praia de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. E quando eu vou para lá, eu tiro férias da minha pintura em tela e aí passo a pintar nessas madeiras velhas achadas na praia. Então a praia de Saquarema, principalmente há uns anos atrás, era muito selvagem e a gente encontrava muita madeira jogada na praia, madeira de barcos. Então eu recolhia essas madeiras e fazia essa interferência de pintura nelas, pintava nelas. E então aqui eu trouxe um pouco delas aqui, né, para a exposição também, que é também uma atividade que eu tenho de fazer essa madeira que já estava descartada voltar à vida através da arte. Então madeiras que antes foram madeiras de um barco, madeiras de uma construção civil, então eu resgato ali na praia, levo lá para o meu ateliêzinho lá na casa de Saquarema e faço essas intervenções de pintura. Então elas formam essa nova floresta. Essas madeiras que já foram florestas, madeiras vivas em forma de árvores, depois perderam a vida e passaram a ter uma funcionalidade na mão do homem. Agora eu pego e faço elas voltarem a essa floresta, que não é a floresta viva da seiva, das folhas, da clorofila e tal, mas é uma tentativa de fazer essas madeiras voltarem à vida através da arte.